Olá, minha galerinha linda e maravilhosa, tudo bem com vocês? Como prometi, estamos de volta aqui com mais um vídeo falando sobre a pintura e a arte egípcia. Essa arte que nos encanta pela sua força através dos tempos, que alcançou muitas civilizações e tem vencido o tempo com as suas construções faraônicas, que no caso, as pirâmides do Egito, que é considerada a única obra que está de pé das 7 maravilhas do mundo antigo. Então vamos lá conhecer um pouquinho mais sobre a arte egípcia. Bom, a maior parte que conhecemos sobre essa arte, dessa civilização, ela vem das pirâmides, das pinturas, textos e objetos deixados nas tumbas dos reis que eram os faraós, certo? Então, o Egito Antigo, ele se localizava no nordeste da África, em pleno deserto do Saara. A civilização egípcia se desenvolveu às margens do rio Nilo, que transformou o Egito Antigo em um imenso oásis com mais de 1000 quilômetros de comprimento. A sociedade egípcia era dominada pelo faraó, que era o soberano todo-poderoso. Então ele era considerado como um deus vivo, filho de Horus, né, como a gente escuta muito por aí. Filho dos deuses intermediários entre eles e os homens. Era, portanto, uma teocracia, ou seja, era o governo de um deus, do deus no caso o faraó, certo? Abaixo do faraó, a sociedade estava dividida em outros grupos sociais, como funcionários da coroa, nobres e altos sacerdotes, artistas, escribas e soldados, camponeses, artesãos e, na última escala, os escravos. Os egípcios deixaram várias contribuições culturais. Na escrita, eles desenvolveram 3 sistemas diferentes. O primeiro, o hieróglifo, que era considerado sagrado e era usado somente pelos sacerdotes. Aí depois tinha outra, que era o hierático, usado pelos escribas e era mais complexo. E o demótico, mais simplificado e popular. E só foram decifrados após acharem a pedra de Roseta no final do século XIII. Aliás, no final do século XVII, é que puderam decifrar esse idioma tão antigo dos egípcios, que era usado pela classe mais baixa, era o mais popular, certo? Mas, no entanto, para os pesquisadores e arqueólogos, foi o que mais deu trabalho para se compreender. Bom, a religião dos egípcios era politeísta e antroposomórfica, e era muito importante para os egípcios. Era uma civilização teocrática, ou seja, tudo praticamente girava em torno da religião. Grande parte de suas crenças e rituais foram incluídos em seu livro, era um livro sagrado chamado Livro dos Mortos, pois eles acreditavam muito na vida após a morte. Então, essa forte crença era representada com frequência em pinturas e objetos deixados nas tumbas. Para garantir a passagem do morto para a outra vida, eles desenvolveram técnicas de mumificação. Dentre as várias formas de túmulos construídos, as pirâmides certamente foram as maiores. Elas serviam geralmente de descanso para os faraós e continham vários objetos pessoais, que os egípcios acreditavam que iria garantir o conforto do soberano pela eternidade. Os egípcios eles tinham uma grande quantidade de deuses com funções e aspectos variados. Dentre estes, alguns estavam ligados à morte e ao enterro das pessoas, que é o caso de Osíris e Anubis. Bom, a maioria dos deuses da mitologia grega, eles eram figuras bem diferentes, pois eles continham cabeça de algum animal e o corpo de humano, certo? Então, por acreditarem nessa crença após a morte, que algum tempo depois o morto voltaria a viver, então eles tinham o ritual de mumificação. E para que esse ritual fosse 100%
de acordo com a crença dele, desse certo, então quando a pessoa morria, eles faziam um preparo, retiravam os órgãos do morto e eram distribuídos em pequenos vasinhos chamados de canopes. Então, para cada órgão existia um vasinho desse. E depois era depositado numa urna funerária e lacrada. E o corpo, o restante que sobrasse, né, no caso o corpo, a extensão do corpo, era preparado com a mistura, acredito eu, e para que fosse preservado. E depois enrolado em faixas e colocado em caixões. No texto que eu li sobre a arte egípcia, muitos arqueólogos descobriram que cada múmia era colocado dentro de 3 caixões diferentes, né? Cada caixão ia representar algo. E o último era o chamado de sarcófago, que era esse caixão todo mais trabalhado, geralmente feito de madeira, né? De acácia, revestido de ouro e todo decorado com pedras preciosas, principalmente com lazules, essa pedra bem preciosa que eu já mostrei no vídeo anterior. Então, assim, eles acreditavam muito nisso, né? Então, por isso que eles faziam tudo de uma forma bem ritualística para que preservasse o corpo do morto, para que quando ele resolvesse, né, os deuses, no caso, permitissem eles voltarem à vida, então tudo era devolvido para o corpo, então por isso importava que estivessem em estado perfeito de conservação, certo? Então, assim, eles tinham muitos rituais, eram politeístas, era um povo muito apegado com seus deuses, né? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais. Afinal, conhecimento nunca é demais, não é isso? Então, passamos a ter um pouco mais, né, de atenção sobre cada vídeo que nós assistimos, que tudo isso contribui para o nosso aprendizado. Então, espero que vocês tenham gostado aí das nossas dicas. Vou deixar aqui algumas imagens de alguns deuses da mitologia egípcia, né, da crença egípcia, e que espero vocês no próximo vídeo. Um cheiro, que Deus abençoe.